Quando quiser, Danielzinho. Ok. Oremos. Santíssimo amado, Pai querido, Senhor. Entramos agora na sua presença, Senhor, para agradecer por mais dia de vida, Pai. Para agradecer por todas essas pessoas que estão aqui reunidas, Pai. Para agradecer por todos aqueles que estão entrando ainda, Pai. Agradecer também, Pai, por esse dia maravilhoso que o Senhor está nos concedendo, Pai. Esse dia que o Senhor nos dá, Pai, como um presente, uma dádiva, Pai. De sermos pessoas melhores, Pai. De podermos ajudar ao próximo, Pai. De aumentarmos e renovarmos nossa fé cada dia mais, Pai. Pai, que você possa estar ficando com cada um aqui que está presente, Pai, que você possa estar abençoando a vida e protegendo a vida de cada uma dessas pessoas, Pai. Pai, que você possa estar nos dando ânimo, Pai, para cada dia, Pai, frequentemente, Pai, estarmos agindo, Pai, como o Senhor se agrada, Pai, que possamos ser bons cristãos, Pai, que possamos nos preocupar uns com os outros, Pai, que possamos amar ao próximo, Pai, que você possa estar nos ajudando a fazer essa tarefa, Pai. Pai, fique conosco, Pai. Quero pedir que você possa estar ficando com aquelas pessoas necessitadas, Pai, aquelas pessoas que estão precisando de ajuda, Pai, as pessoas que estão acamadas, Pai, aquelas pessoas que estão precisando de emprego, Pai. Pai, como já disse, Pai, que você possa estar renovando nossa fé, Pai, que você possa estar nos mostrando, Pai, que o Senhor é o único caminho, Pai, que possamos, Pai, para sermos salvos, Pai. Que o Senhor possa estar tocando no coração dessas pessoas, Pai. Que o Senhor possa estar nos dando, Pai, um bom final de semana, Pai. E no nome de Jesus, Pai, que te imploro e te agradeço, Senhor. Amém. Amém. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. E tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome.
Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém? Então, irmãos, muito bom dia a todos e vamos ouvir o que a palavra tem a nos dizer. Gostaria que todos abrissem Lucas, no capítulo 7, se puderem acompanhar, lendo. Se não puderem, acompanharemos ouvindo, né? E devemos nós lembrar, observar qual o valor que tem para nós Jesus Cristo, qual o valor que tem para nós o Reino de Deus, porque há muitas mentes diferentes entre o que dizemos cristianismo, entre este mundo evangélico, este mundo religioso, que se diz cristão. E verdadeiramente Deus quer que nós tenhamos um olhar aprumado, um olhar firme na cruz de Cristo, no sacrifício de Jesus. O valor que realmente Jesus representa, ele tem para nós, né? Então, esse texto, em Lucas, no capítulo 7, a situação aqui envolve um momento em que Jesus foi convidado a estar à casa de um fariseu. Eu queria que nos acompanhassem a partir do versículo 36. Eu vou fazer realmente a leitura desse texto para que a gente possa relembrar detalhes e a gente vai observar um pouco, comentar um pouco sobre isso. Diz assim, Lucas capítulo 7, versículo 36. Convidou Jesus, um dos fariseus, para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este for o profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os pés, de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém, irmãos. Vamos fazer um momento de oração. Senhor, maravilhoso Deus, nós agradecemos a Ti, ó Pai, pela Tua palavra, agradecemos a Ti, Senhor, por Teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor, o nosso Redentor, aquele sim, ó Deus, que se entregou por nós, aquele que nos trouxe a salvação, aquele que foi oferecido, ó Deus,
como libação, foi oferecido como sacrifício por nossos pecados, Deus. Obrigado, Pai, por este momento em que estamos juntos, examinando o que a Tua palavra tem a nos dizer, examinando, Senhor, o que Tu queres falar aos nossos corações, Pai. Nos conduz para que este momento, Deus, seja o Senhor realmente falando conforme a Tua palavra, conforme o Teu Santo Espírito, Pai. Nos abençoa e que nós possamos compreender e guardar no coração a Tua palavra, porque para nós é alimento, para nós é o nosso combustível, é a nossa força, é o nosso entendimento, Deus, para Te servir em espírito e em verdade. Servir, sim, Senhor, com sabedoria, não de homens, mas vindo do Senhor. Assim, ó Deus, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, todos sabem que os fariseus eram um grupo zeloso, um grupo que conhecia a lei e sempre pendia para o lado da lei, na defesa da lei, mas eles cobravam demais e faziam de menos, né? Então, a situação aqui é, Jesus está ensinando que a quem muito é perdoado, muito se ama. Este vai amar mais que aquele que foi perdoado menos. Mas quem é perdoado mais ou quem é perdoado menos? Ora, para que seja perdoado por Deus, é necessário que nós façamos o quê? Apresentemos a Deus os nossos pecados. Apresentemos a Deus o que realmente reconhecemos que pecamos, que erramos. Então, ninguém é perdoado mais ou perdoado menos porque peca mais ou porque peca menos. A ideia aqui de chamar essa mulher de pecadora é possível, é provável que ela vivesse do pecado, né? Provavelmente a questão de prostituir-se, aí poderia ser chamada de pecadora, mas a palavra nos diz claramente que todos nós somos pecadores. A questão é, o fariseu, talvez ele não se achasse pecador tanto quanto ela, e talvez ele não tivesse entendendo a importância da presença de Jesus ali. Jesus havia sido convidado por ele, e havia certos atos, certos costumes que ele não levou em conta. Um deles seria oferecer água para lavar os pés de alguém que está chegando à sua casa, mas não era alguém qualquer, era Jesus, né? E se ele não ofereceu como a uma pessoa comum, também ele não ofereceu a Jesus. Ele não tinha noção, não estava levando em conta quem era Jesus. Esta mulher, Jesus diz, olha, ela não cessa de lavar os meus pés com suas lágrimas e enxugar com seus cabelos. Você não consegue entender isso, Simão? Ele não deu a Jesus o beijo na face, conhecido como ósculo santo, que também era um costume entre os judeus. Ele não levou em conta isso. E Jesus diz, ela não cessa de beijar os meus pés. Não é a minha face que ela está buscando beijar, são os meus pés. Ele simplesmente não entendeu a importância de Jesus, o valor. Mas ela sim. Por qual a razão? Porque ela reconhecia os seus pecados. Os seus pecados a machucavam, feriam, a entristeciam. Deus quer que nós nos importemos com os nossos pecados, com os pecados que cometemos. Eu não gosto nem de usar essa expressão nossa, que nós já nos livramos. Deus já nos livrou do pecado, mas certamente nós pecamos. Precisamos importar, precisamos apresentar a Deus. E pelo fato dela lembrar de seus pecados, reconhecer, ela estava entendendo, é a chance que eu tenho. Jesus, ele é a saída. Jesus, ele é o caminho, ele é a porta. É aqui que eu posso entrar. Verdadeiramente, ela viu aquela chance como única. Provavelmente ele pode ter visto Jesus ali como uma oportunidade, talvez, de mostrar que estava fazendo aquilo, oferecendo aquele banquete. Nós não sabemos ao certo, mas o que nós sabemos é que Jesus, com suas palavras, ele, não somente assim, mas com uma parábola também proferida por ele trouxe aquele homem ao entendimento que ele não estava se importando muito com a presença de Jesus ali, ele não estava compreendendo o que ele tinha na frente dele. Então, baseado nesse texto, irmãos, nós precisamos entender, dentro do cristianismo, dentro do povo de Deus, há pessoas que não entendem a importância de Jesus Cristo em nossas vidas. Ontem, nós estávamos também
comentando um pouco sobre isso no final da mensagem, nos momentos em que estávamos comentando, né? O que é isso? É essa questão de sou cristão, sou evangélico, sou isso, sou aquilo, mas às vezes não é servo, às vezes não está com o espírito de servo, não está entendendo a que foi chamado, né? Como nós somos chamados de quê? De escravos, né? De servos. Escravos nesse sentido, de entrega, de querer servir, de desejar servir. Então, o reino de Deus, realmente, Jesus o comparou da seguinte maneira: certo homem que passando encontrou ali o quê? Ele encontrou um tesouro num determinado campo e ele vai, vende tudo que tem e vai negociar aquele campo. Então, o reino de Deus, ele é visto assim, um tesouro que nós encontramos. Muitos, eu já ouvi falar, que após a sua conversão, após a sua entrega a Cristo, retirou de si um vazio que nada preenchia. Interessante. Cristo preencheu esse vazio porque havia uma lacuna. O que era a lacuna? A ausência de estar na presença de Deus. A ausência de se colocar na presença de Deus como adorador, como servo, como filho, como Deus assim nos fez, nos chamou em Cristo. Então, o vazio foi embora. Glória a Deus, graças a Deus por isso. Mas às vezes o vazio fica voltando um pouco. Por quê? Porque não consegue perceber que está se distanciando da presença de Deus. Não está se importando, não está entendendo o que realmente o reino de Deus é. Jesus chamou ao tesouro que você encontrou. Vai lá, larga tudo que tem, vende, joga fora. E isso nós não conseguimos só imaginar, mas Jesus ele dá esse exemplo também em Lucas, no capítulo 18, ele vai dizer que, a palavra vai dizer que certo homem, ele chega, e aí ele já chega chamando Jesus de mestre, meu bom mestre, e ele pergunta o que precisa fazer para ser salvo. E Jesus lhe pergunta se ele conhece, né, as escrituras, ele começa a falar dos mandamentos, ele começa a citar um a um, e talvez ele achou que aquilo valesse muito, porque alguns, também como os fariseus, achavam, alguns acham que por conhecer as escrituras, porque eu já li a Bíblia toda, porque eu já li a Bíblia toda mais de uma vez, alguns acham que isso é muita coisa, mas não é isso. Jesus, quando ele disse, muito bem, disseste bem, agora só te falta uma coisa, vende tudo que tens, dá aos pobres e segue. Em outras palavras, se livra disso que para tu é um tesouro, é o mais importante. Se despoja disso, vem e segue-me. E aí nós sabemos o resultado que aconteceu com ele. A palavra diz que ele saiu triste, cabisbaixo, decepcionado. Ele achou que Jesus, é possível que ele tenha achado que Jesus era mais alguma coisa que ele certamente conseguiria na vida dele. O que eu preciso mais? Jesus também, e mais outras coisas. Não é assim que Jesus, não é assim que Deus quer que nós vejamos. Deus quer que nós entendamos uma coisa. Jesus, ele é o meu tesouro. Jesus é o tesouro que eu encontrei na minha vida, que eu não abro mão por nada. Jesus, ele é o meu Salvador, o meu Redentor. Ele é o enviado de Deus que as nações esperavam e muitos não tiveram a chance de testemunhar. Nós hoje temos a palavra, nós hoje temos o evangelho, nós hoje temos os testemunhos em mãos, escritos. Aquele povo que seguiu Jesus não tinha. Essa mulher, pecadora e outros, foi por meio da fé. Tudo bem, eles testemunharam da presença de Cristo, mas muitos não creram. Então, realmente, seguir a Cristo é compreender, é entender, é valorizar o senhorio de Jesus, valorizar o que Jesus representa para nós. E muitos não conseguem fazer isso porque acham que Jesus é algo que não foi Deus que me comprou, mas como se eu tivesse comprado, mas fui eu que busquei Jesus, fui eu que me entreguei, né? Fui eu que criei, fui eu que quis ser batizado. Então acha que Jesus foi algo adquirido. Não. Deus nos chamou, Deus nos escolheu, Deus nos salvou, Deus colocou em nós a fé. Tudo é dele. Tudo é dele. Nós somos verdadeiramente servos de Cristo e que nós nos sintamos honrados em ser servos de Jesus, servi-lo. Porque muitas pessoas, infelizmente, como estávamos comentando ontem, acham que Jesus é servo. Ele é o nosso servo. Quando eu precisar, tem até uma música, não sei se é Denise Cerqueira, não lembro, diz, quando eu precisar, eu te chamo, me deixa em paz, né? Sei cuidar de mim. Tem uma música assim, oh, El Shaddai, é coisa assim. Então,
Muitas pessoas pensam isso. Jesus, quando eu precisar, eu digo, tá bom? Mas deixa eu fazer as coisas do meu jeito. Não é assim. O servo, ele faz conforme o que ordena o seu Senhor. Então, Jesus falou o quê? Como eu estava lembrando da outra vez. A minha família, a minha mãe, os meus irmãos são os que ouvem as minhas palavras e as praticam, certo? Bem-aventurado aquele que escuta e pratica a palavra da salvação. Então, nós temos que entender isso. O reino de Deus, nós somos chamados para o reino de Deus, não para ter algo a mais, mas para o enxergar como verdadeiramente um tesouro. E ainda em Lucas 18, falando deste jovem que não compreendeu o valor que tinha em frente a ele, o próprio Cristo, logo no 19 nós vamos entender que Zaqueu também, olha só como a palavra de Deus é sábia. No 18 tem alguém rico, né? No 19 tem alguém rico, Zaqueu. Mas sabe o que aconteceu com Zaqueu? Quando ele teve esse encontro com Jesus, eu queria que nós lêssemos no 19, o versículo 8, só para que fique bem lembrado, Lucas 19, versículo 8. Olha só a atitude de Zaqueu. Lembra daquele homem que ele saiu triste, cabisbaixo? Ele realmente saiu decepcionado. Não era o que ele queria ouvir. Vende tudo que tens e dá aos pobres. Certo? Mas veja só o que Zaqueu disse e ficou registrado no versículo 8. Entretanto, entre mentes, Zaqueu se levantou, Lucas 19, versículo 8. Zaqueu se levantou, disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Interessante, irmãos. A um, Jesus disse, vende tudo que tem e dá aos pobres. E o coração dele não deixou ele fazer aquilo. A outro, Jesus disse, convém eu estar contigo hoje em tua casa. Foi o suficiente para aquele homem, como a gente diz no popular, ganhar o dia, né? Ele desceu daquela árvore, se alegrou e preparou, e mandou preparar, e recebeu Jesus com alegria, e aquela euforia, e Jesus só está presente ali. Talvez Jesus só olhou para ele, e aí veio a lembrança todo o mal que ele havia feito. E aí nós sabemos que ele disse, Senhor, darei aos pobres metade do que tenho. Né? E aí, o que acontece é metade dos meus bens. E aí ele vai lembrar o que ele fez. Porque é interessante, como que ele daria aos pobres aquilo que não era dele, que ele havia roubado, né? Mas primeiro ele diz, darei aos pobres metade do que tenho, e se em alguma coisa tiver defraudado alguém, restituirei 3 vezes mais, é isso? Restituirei 4 vezes mais. Então, a presença de Cristo ali, a importância que Zaqueu deu a Jesus, a estar na presença de Jesus, a ter Jesus na sua vida, o trouxe ao seguinte entendimento. Tudo que eu fiz, tudo que eu adquiri, não vale nada. O que vale na minha vida está diante dos meus olhos. O resto faz como Paulo disse, é refúgio. Lembra do apóstolo Paulo? Ele disse, alguém pode confiar na carne, poderia eu, mas sabe o que eu tenho a dizer? Tudo o que eu vejo, tudo que eu tenho, tudo que eu conheço, tudo que eu sou, isso não vale nada. Para ganhar Cristo, isso tudo para mim é refúgio, é lixo. E ele diz, nas palavras, nós entendemos, façam vocês o mesmo. Entendam que o nosso tesouro não é o nosso entendimento, não são os nossos bens, certo? O nosso tesouro não é o nosso egoísmo, às vezes, mas o nosso tesouro é Cristo, é o reino dos céus. E Jesus, ele é a porta, ele é a passagem, ele é a entrada do reino. Jesus é quem nos garante estar no reino dos céus, permanecer no reino dos céus. Então, Cristo é tudo em nós, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, se temos um tesouro, o que vai dizer lá em Mateus, no capítulo 7, onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Entendamos que
O nosso coração, ele precisa, isso é Mateus capítulo 6, versículo 21. Nós precisamos entender uma coisa, se o nosso coração se nós não entregarmos a Deus, nós daremos a oportunidade de nos prendermos a coisas que já nos prendiam, que já nos separavam de Deus, que já nos cegavam para nós não enxergarmos a verdade. Então, nós precisamos atentar para isso. Nosso maior tesouro é Cristo. Faz exatamente isso, cada um de nós deve fazer. Larga tudo que nos prende, que nos prendia, sabe? Compra aquele campo para que você adquira esse tesouro. E se nós já adquirimos esse tesouro, façamos o seguinte: aprendamos a valorizar o tesouro que temos. Jesus, o Filho de Deus, o nosso Senhor, o nosso Redentor, ele é a nossa maior riqueza, ele é o nosso tesouro. Que Deus, irmãos, nos conserve nesse caminho, com esta mentalidade, com esta visão, enxergando, não com olhos carnais, que diz assim, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, essa sociedade que cobra de nós, se eu não tiver isso, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Não. Isso faz como Jesus disse, essas coisas fazem os gentios. Nós precisamos entender que Jesus, ele é. Ele, como disse Deus, o grande eu sou. Jesus, ele é tudo em todos, desde que nós concedamos a ele a oportunidade, como diz Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu cearei. Eu estarei com ele todos os dias. E possamos dar essa oportunidade de ter nossas vidas daqui para frente, de uma vez por todas, como Deus já nos chamou, na presença de Deus, na presença de Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador, o nosso tesouro maior. Que Deus seja louvado, irmãos. Glória a Deus. Aberto agora. Aberto. Está aparecendo aí? Agora foi. Valeu. Obrigado. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e com louvor te adorar. Meu coração eu quero entregar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e com louvor te adorar. Meu coração eu quero entregar diante do teu altar. Amém? Estão me ouvindo? Tem, Estão seu todos Nelson. me ouvindo? Tudo bem? Então vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, santificado seja o teu nome.
Queremos agradecer mais uma vez por esse dia maravilhoso que o Senhor está nos proporcionando, por mais essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo de estar reunido hoje aqui, embora longe, mas perto um do outro, via Zoom. Essa oportunidade que temos tido todos os dias às 7 horas da manhã. Que o Senhor continue nos ajudando a estar sempre unidos e reconhecendo que o nosso tesouro é Cristo Jesus. Queremos pedir que o Senhor nos ajude a não desviar desse foco, que é Cristo Jesus, para que possamos estar sempre fortalecidos na Tua palavra, Senhor. E que possamos também ser exemplo para aquelas pessoas que não Te conhecem. Nos ajude também as pessoas que estão passando qualquer tipo de necessidade, seja doentes, seja problema financeiro, problema de desemprego, ou outro problema qualquer. O Senhor esteja atuando. O Senhor esteja com os enfermos também da Igreja Metrô. O Senhor sabe a necessidade de cada um. Que o Senhor ajude que cada um tenha a sua recuperação necessária no tempo da Tua vontade. E que o Senhor esteja também atuando com os nossos governantes, especialmente o nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, com seus assessores, ministros e outras autoridades constituídas por Ti, Senhor, dando sabedoria a eles para saber governar nossa nação e também as nações internacionais, para que reine a paz no mundo. Nesse problema que nós estamos passando de coronavírus, ajude também os desenvolvimento de vacina para que o povo mundial tenha uma paz necessária para esse fim. E que o Senhor esteja com todos os demais irmãos em Cristo, espalhado por todo mundo, e também que possamos ter uma sexta-feira agradável e também um bom fim de semana a todos os irmãos em Cristo. Oramos e agradecemos em nome do Seu Filho amado, nosso Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.